Bem-vindo a mais um podcast do Pode Pensar Podcast, um episódio novo. Estamos aqui com o irmão Ricardo, irmão Maninho aqui na minha esquerda. E hoje vai ser um episódio mais diferenciado, né? Nós pensamos em um tema diferente, né? Que nós queremos também trazer vários aspectos do que nós podemos conversar, né? Porque é um bate-papo de primeira, né? Tô dando risada aqui. Os caras. Vê se o microfone tá ligado. Eu tô dando risada porque Ponta ele esquerda. falou assim, não. Tá na minha esquerda. Oh, aí, você viu, né? Não vou nem falar nada. Ih, Não, nós tem que. Nós não, né? Você tem que chegar o burrai, né? Nós não. Aqui, ó, porque ele que falou. Mas sei que ele que sentou na minha esquerda, ué. É o lugar dele aqui. Vou nem Meu falar Deus. nada. Vamos pro negócio. Pai do Senhor, pessoal. Vai rolar uma Deus briga aqui abençoe agora, vocês irmãos. aí. Aproveita o conteúdo que a gente vai fazer aqui, trazer pra vocês. E a gente vai junto nessa. Vamos que vamos. O cara, alguma coisa pra falar? Ai, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Esperamos que a gente possa dialogar nessa manhã aqui pra gente, né? E trazer um pouco do conteúdo aí. Que possa ser um momento que a gente possa trazer alegria, também possa trazer mais notícias, né? Pra todos que nos assistem, que ouvem. E tamo aí. Sim. Hoje, um episódio que nós vamos falar sobre a rainha Elizabeth II, né? Da Inglaterra, que ela faleceu, né? Faz 2 semanas já. E que, pra quem não conhece ou não sabe, a Austrália, onde nós moramos, faz parte da comunhão que a Inglaterra tem, né? Que é chamado Commonwealth, né? Onde que vários países são ainda abaixo da monarquia, né? Então é, é, é algo importante para a Austrália, né? O reinado. Eu não sei. Monarquia, né? É monarquia. É. No Brasil, assim, não tem essa fidelidade, né, com o reinado, mas aqui na Austrália a monarquia é simbólico. Tá no dinheiro, né? No dinheiro nós tem. Na nota, né? Na nota. Ninguém tem um dinheiro aí, não, né? Podia Eu mostrar. devo ter, mas Uma não nota. aqui. Tem nas moedas, Nas né? moedas. Tem a face da rainha, da Sim. Elizabeth II, e mostra que a Austrália está sobre, não exatamente sobre o controle, né, mas sobre Ela faz parte, né? Sim, mas não a rainha não tem o controle exato da Austrália, né? Não. Não, tipo, Ela pode entrar em controle, mas ela deixa o controle. mas é como na Inglaterra. Na Inglaterra ela não lidera a Inglaterra, Sim. ela só está sobre o Comando. comando, mas ela não, tipo assim, ela não tem o poder dentro do Sim. parlamento de controlar o parlamento, de fazer com quem que eles trabalham para ele, o governo em geral, né? Sim. Ela pode. Ela tem essa habilidade de fazer isso. Mas, assim, a monarquia não se envolve na política. Com a política, né? Eu acho que elas são mais, hoje em dia, um símbolo de liderança, né? Também ela tem um serviço dela, né? De fiscalizar, né? É isso que eu acho interessante, sabia? Eu acho que porque o Brasil também tem, né? A monarquia, mas está aposentada, vamos dizer assim. Mas acho que o interessante é que o parlamento, ele não é um poder totalitário dentro da Inglaterra, né? É como na Austrália também, o parlamento da Austrália também não é totalitário. Tipo, tem sua autoridade, mas se eles passar do Limite. negócio, tem a monarquia ali, Sim. o governo monárquico que vai tomar a frente da situação. É bem interessante isso aí. Porque isso significa, né? Se caso a Inglaterra entrar em uma guerra, a Austrália Automático. automática ela também tá dentro.
né? E isso aconteceu no passado, né? Para quem não conhece, a Guerra de Vietnã, essas guerras que a Inglaterra teve que entrar com a América teve que entrar com a Inglaterra, a Austrália estava envolvido tudo, né? Tem uma guerra popular que chama Gallipoli, né? Foi no, na Europa, né? Essa guerra. E ali, né, a Austrália perdeu muitas pessoas lutando pela Inglaterra, né? Aquela guerra que houve, guerra que até hoje a gente comemora, que é contra o Japão? O Anzac. Anzac, aham. Essa guerra, houve a possibilidade da Inglaterra entrar também ou não? Não, a Inglaterra tava por dentro, né? Mas como a Austrália é mais perto do Japão, ela que é mais Então houve envolvida. o confronto direto, então. Sim. Ah, tá. Assim, pra quem um pouco de história, o Japão foi, tipo, desse tanto pra invadir a Austrália. Quase que a verdade. Austrália virou o Japão. É verdade. Porque eles estavam ali na Indonésia, né? Eles estavam dominando aquela área lá. Era tudo japonês. Aí. Mas só que a Austrália lutou de volta e conseguiu dominar. Aí foi quando a América interveniu, né, e deu a bomba Interviu no Japão. no né? Japão e deu a bomba De Hiroshima, nuclear. que eles falam. Né? Hiroshima, Nagasaki. Aí Para deu cessar aquela guerra, né? Não, bom, eles dizem, né? Sim. Que milhões de pessoas morreram ali Sim, foi devastador, né? Eu acho de que. graça, né? De graça. que foi duas bombas, né? Duas foi bombas. uma. Foi uma em Hiroshima depois e outra em Nagasaki. Nagasaki. aham. Né? Então eu acho que isso falou, não dá pra continuar, né? Essa guerra. Então, também, né? Também depois de uma bomba dessa. Você é doido. Mas é um pouco de história, né? Mas o reinado, né? Há muito tempo o reinado britânico já tá aí, né? Fazendo. E o reinado britânico é muito forte, né? Tá em todo mundo, né? E foi algo bem popular. Assim, a gente observa, é bem interessante passar para as pessoas que o que é o Commonwealth, né? Porque às vezes a gente fala, a gente tem até um banco aqui, né, por nome de Commonwealth, o Banco Commonwealth. O que seria exatamente o Commonwealth? É uma junção de países que estão sob a autoridade da Austrália, ou sob a autoridade da Inglaterra, né? Ou é uma junção de pessoas? O que exatamente seria? Então, o Commonwealth é uma junção de vários países que a Inglaterra conquistou, né? Ela chegou parte, e esses países escolheram não virar um próprio país, né? Assim, são países mais... Seria tipo uma Europa, Sim, tipo. tipo... Para o pessoal não confundir, é tipo. Não, porque a Europa são países divididos, né? É como a Rússia e a nação soviética. E a Ucrânia. Então, Todos vieram de um mesmo local. sim, porque ali a Rússia dominou os países e eles fez a União Soviética. Então aquela união era vários países que era dominado pela Rússia. Mas cada país tinha o seu próprio individual, né? Você lidar com o seu, mas você tá sobre o domínio da Rússia. A Austrália, Canadá, né, um dos grandes, eles são o mesmo. São o seu próprio país, mas são dominados pelo Reino Britânico. Porém, a Austrália pode se decidir quebrar dessa união, né? Sabe que a gente foi trabalhar no local e o rapaz lá, ele é inglês. E a gente começou a conversar sobre esse assunto, ele falou assim para mim assim que provavelmente daqui de 3 a 4 anos a Austrália vai se separar do Commonwealth. Sim. Eu falei, mas como assim? Porque é tão vantajoso
para a Austrália, está submisso a um governo, então agora vai passar a ser presidencialismo aqui. Ele falou que não, mas que a Austrália provavelmente vai querer essa divisão para deixar de pagar imposto para a rainha, porque eles não acham, os mais jovens, não os mais antigos, mas os mais jovens acham que é um dinheiro que não tem retorno. Tipo, para manter o reinado, né, a monarquia é muito caro. Então junta todos esses países para poder fazer esse investimento, bancar a Inglaterra para esse. Então é possível que haja um bloqueio aí, uma quebra, né, depois da morte da rainha. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, não é sempre que ela foi Estados Unidos. Ela foi parte do Reino Britânico. Foi os britânicos que chegaram lá e conquistaram, Eles né? são descendentes de britânicos. Então, né? aí eles se tornaram sua própria república, né? Então, Mas só que há uma diferença, né? A Austrália, por exemplo, ela é primeiro-ministro, né? Prime Minister. E já os Estados Unidos é presidente. É presidencialismo. Sim. Então há uma diferença. Então quer dizer que a Austrália pode se tornar presidencialismo? Sim. É um voto, né? A Austrália pode colocar um voto para todo mundo votar se eles querem se tornar um próprio. Mas será? Eu acho que não consegue, não, cara. Acho que... Não, pode. É não, um sim, direito. Pode colocar para votar, mas porque a Austrália, a maioria ainda é velho. Sim, não, eu acho que muitas pessoas não querem, porque se você fazer isso, você tem que fazer sua própria nota, você não pode depender mais da britânica, você tem que exportação, importação, essas coisas, muda tudo, né, o dinheiro que você vai gastar para você se tornar a sua própria, né, um país, independência, né, sua independência, é um custo tão grande que não compensa hoje em dia. Já né? tá formado, né? Sim. Tipo, que você formar, depois você cortar os membros ali para poder repor outros membros. Sim. Então seria muito, muito trabalhoso mesmo. Mas assim, eu acho, na minha opinião, que a Austrália nunca vai crescer, né? Porque ela está ainda dependente de outro país, querendo ou não. Então, quando ela cresce, a Inglaterra cresce. É assim que funciona. Ela, tipo, tá... a fundação dela tá ainda na tipo Inglaterra. o sangue bombeando de lá para Sim. cá e daqui para lá. Tipo, então um dá a vida pro outro. Sim. Aí... Embora que a Inglaterra não sobrevive por conta própria, né? É. Porque a Inglaterra é autossuficiente, eu acredito. Né? Mas assim, pra se tornar um Estados Unidos, eu acho que você tem que romper essa comunidade, né? Se separar desse reino. Mas só pra dar uma informação. Mas com a morte da rainha, essas notas também vai ter outras notas, será? Porque Sim, eles têm que trocar tá tudo lá, né? Porque aí essas notas vão ter que desfazer, né? Porque na verdade elas têm algo da Austrália, né? Tipo assim, mas dependendo da monarquia, né? Sim. Agora você imagina o tanto de nota que tem. Bom, a gente fala superficialmente, que a gente não sabe muito a respeito, assim, como que vai ser essa troca, como que vai, né? Não, é como, assim, o dinheiro que eles vão imprimir, que vai ser feito agora, não vai ter a face dela, vai ter a face do rei. Do outro, né? Do rei, então... De toda forma, então, vai ter que mudar. Assim, vai estar correndo ainda o dinheiro da rainha, mas os novos criados vai ser tudo do rei, né? Então, E o rei? E o rei, o Charles, ele já é velho, né? Eu acho que... Cara, Então, será isso que que ele eu tem falei, mais aí já 10 anos de vai. vida? todo mundo fala assim, ó, não sei não, é porque ele já tem uma ideia, idade e tanto. Deixa eu... 70? Então não compensa imprimir, ó. É de se pensar, né? É de se pensar. Dois porque, trabalhos, pô. né? Tipo, aí vai ter que trocar de novo a efígie lá da face do rei e tal.
Rapaz, se você acredita que até hoje eu me recordo muito a respeito da antiga esposa dele, a Sim, Diane, Diane. princesa Diane, era uma mulher e tanto. Sim. Todo A mundo nação, amava ela, né? aham, o povo gostava, me parece, olhando os dados antigos, que o rei não gostava dela, É, porque ele traiu ela. né? Então, ele não gostava dela. Então, tipo assim, ele tinha, parece que ele tinha uma afeição pela outra. E há um boato que ele matou ela, né? Será? Ah, eu Há não. boatos, Boatos. boatos. Eu não sei, Tanto não. que, é, tanto que nesses boatos diz que o povo não é muito favorável a ele, porque o povo amava ela, Sim. né, a princesa Diana. O que ele fez com ela, né? Mas não exatamente pelo que ele fez, mas pelo que aconteceu da morte. Na morte. Porque até hoje não foi explicado a morte dela. Sim. Um acidente de carro. Foi de repente, né? De repente, tipo um acidente, É. e não conseguiram identificar como que aconteceu, tipo, fatos inexplicáveis até hoje não foram revelados, né, por conta da morte da rainha. Então a gente já... Que nada Da do- rainha não, né? Da A princesa né? Diana. E assim, a gente vê hoje, e até ontem eu estava vendo algumas coisas, que o rei também tem uns tiques, né? Ele tem os Ele tem chiques um- também. Hã? Ele é meio estranho, ele. Ele é meio diferenciado. Não, eu vi, né? Tem um noticiário, né? Que ele ficou com raiva por causa da caneta. Eu vi aquilo lá. Aí ele faz um negocinho. Não, ele pegou a caneta, né? Porque Quando a caneta. não pegou. Não foi quando ela. Não sei se ela saiu tinta demais ou ela falhou. Não, ela falhou. Eu acho que foi a segunda caneta que ele pegou. Aí a caneta é aquelas canetas de. Eu não sei em português. De tinta, né? Aham. Aquelas de tinta. Não é igual elas Aquelas normal. de bico, É, tipo um triângulozinho Sim, assim. sim. Aquela caneta é linda demais. mas aí eu só vi ele. não pega. Tava Ele entupido. ficou Cara, raiva, você moço. acredita? Aí eu vi isso aí o negócio, tinha um negócio de caneta, assim, um tinteiro. Aí tava no rumo onde ele ia assinar, ele virou pro cara que tava do lado. Peguei. Tira daqui. Eu vi os comentários que ele é cheio de. Como que a gente vai falar? Tipo assim, de manias. Chicks. Manias, tipo. Ele tem o assento do vaso que é dele. É nada. Ele. E Diferenciado ele. É diferenciado, cara. Diz que não pode sentar num local que, né? Eu vi esse É o comentário. trono mesmo, literalmente, hein? Hã? Literalmente o trono mesmo. É o rei, cara. É aquele tipo de rei, não sente no meu. Veja só que eu respeito muito. A gente tá falando aqui, mas Não, fala brincando, mas nós respeita o reinado. eu respeito muito. Por quê? Eu moro aqui há 18 anos. Né? Eu aprendi a respeitar. Sim. Hoje até tem pessoas que falam pra mim assim, mas eu não, tipo assim, é uma pessoa normal pra mim. Eu concordo, é uma pessoa normal, mas a autoridade que ele tem, né, eu respeitaria. Se é um rei, eu também respeitaria, porque é o rei. E ele é o rei, querendo ou não, da Austrália também. Sim. Né? E, como se diz, deveria bater continência, porque se, por exemplo, um militar, se eu sou militar, eu tenho que bater continência pro meu superior. E isso me deu, né? Eu tô refletindo aqui e me lembra Jesus e César, Aham. né? Porque, Dai a César o que é de César. ó, gente, nós Aham. não planeja isso aqui não, isso aqui é mais de... Não, verdade. Por vocês pensar, né, na Bíblia, o reinado de César, né, que é os romanos, Israel, o Judá, estava debaixo do reinado, como a Austrália, no Aham. sentido. Aham. Assim, ele estava sendo conquistado pela, né, Roma. O Roma. E daí, o que acontece? Eles tinham que usar o dinheiro romano.
que tinha a face de César. Né? E o que significa? A taxa era muito alta, porque eles queriam recolher bastante daquele povo, sugar, né, a vida deles Mas ali, que eles podiam. né? Porque daí dava renda pro centro, né, pra capital, que tava em Roma. E aí, né, isso é uma boa representação de como que é, né? E tipo, o povo odiava, porque, nossa, tanta taxa que nós temos que pagar, né? E o dinheiro é de César, né? E Jesus tem aquela fala dele, né? Dá o que é de César, o de César. Então, tipo, né, Jesus também viveu esse tipo de, de instituto, né? Que tem um país dominando o outro. E ali, mas assim, claro, é muito diferente, né? Ali ele estava capturado praticamente. Não é, né? É e não é, né? Porque igual você tá falando. É similar, né? Tipo, as circunstâncias. Mas eu acho legal, né? Que Jesus também, ele viveu ali, ele deu a instrução para os judeus, assim, paga o que você tem que pagar, a taxa que você tem que pagar. Você tá debaixo deles, a gente conquistou, fazer o quê? Tem que pagar, né? Tem que fazer o que é certo ali. Você não tem escolha. E hoje aqui nós paga a taxa, né? Pra rainha e tal. Mas assim, aqui as pessoas. E é alto, né? E é alto. Sim, a taxa aqui. Tudo que a gente paga táxi, paga tudo. Sim. Sim, a taxa, claro, é também pro país, mas muito do que o país faz vai de volta pra monarquia. Sim. E a monarquia tem muito dinheiro, né? E tipo assim, mas não é o. É bom lembrar isso aí, que o dinheiro não é só dos países, eles também têm os seus próprios capitais, né? A monarquia tem os seus próprios negócios, eles já eram ricos, né? Então é bom lembrar isso aí, que eles têm os seus próprios negócios, têm suas finanças próprias, além daqui já entra dentro de todos os países que estão debaixo dessa monarquia, né? Sim. Mas assim, isso, né, teve uns noticiários, umas coisas que aconteceu nesse tempo de troca, no tempo de... Porque aqui na Austrália, nós teve até um feriado pra refletir na morte, né, da rainha. Refletir, né? Porque não foi no mesmo dia que Você sabia que o Brasil teve 3 dias? É nada? É. Mentira! Não sabia não, ué. Tá louco. Mas Brasil, feriado mesmo? Como que a gente morning, fala? Né? Mas eu não sei em português. Gente, vai perdoando, porque às vezes nós esquece mesmo. Mas é tipo que... o luto? O luto. Luto, exato, é isso luto. Aí, ó. Luto. E é na Austrália 3 dias de luto? Um dia, velho. Caraca, dia de luto. Mas os brasileiros gostam de um feriado, né? Fala a verdade. Aqui o povo tá reclamando feriado. Olha, Por quê? Tá falando aqui, mas na quinta foi o feriado, ele estendeu pra sexta. Eu sou brasileiro, moço. Eu gosto de feriado, velho. Voltando àquela história do rei lá, eu tava observando os tiques que ele tem. É muito engraçado. Até a cama dele tem que viajar. Tem que viajar? Tem que viajar. Ainda bem que ele não viaja muito, né? Imagina. Imagina, o que é isso daqui? É a cama do homem. Avião. A cama do cara. Eita. Ele só dorme na cama dele. Ele só senta no mesmo trono no banheiro com o mesmo... Vai viajar também. Viaja junto com ele. Eu tava vendo a pessoa comentando que os serviçais sabem até em que posição que tem que estar a tampa do vaso. Que ele não toca nela. Mas daí ele parece que ele tem transtorno obsessivo. Como que é? Transtorno obsessivo compulsivo. Ele não pode tocar. Eu acho que ele tem isso. E a escova de dente, ele não toca nela também, pra poder pôr a pasta. Os serviçais sabe a quantia, parece que é 12 milímetros de pasta. Pega!
Caraca, esses sofrem, hein? Esses daí falam assim, não. Ele não toca na pasta. Imagina, Ele você não toca na tampa do vaso. cuidando da rainha, mó de boa, rainha, mó relax, aí chega o rei, ó, 12 Relax. milímetros. Você viu os cachorros da rainha? Não, mas os cachorros, né? O quê? Rapaz, come melhor do que uma pessoa normal. Só o burguês. O que eu vi que dele... os cachorros eram burguês. Ah, os cadastros do sapato dele é passado. Não. É. O cadastro do sapato do rei tem que ser passado. Na mão. No ferro. Poxa vida. Uau. Aí é pra acabar mesmo, hein? Eu tava... E se não fosse rei? Se fosse um cara qualquer, Não, coitado. na verdade ele não era rei ainda, né? Sim. Então ele já tinha esse estico. Aí, tipo, vem à tona depois que o cara passa, né, a reinar, aí vem à tona. Como Engraçado ele é que é, o povo estilo usa, dele. né, esse acontecimento pra tirar sarro. Daí fala assim, o cara passou a vida inteira, nunca trabalhou. Quantos anos que ele tem agora? 72. Começar Tá com... agora. Mas, veja só, ainda nós não temos essa experiência de ficar rico, milionário. Nós somos ricos, na verdade, né? 73 anos ele tem. 73. Veja só, quando fala de trabalho, é bom analisar isso aí. Não sei se vocês vão concordar comigo. Você tem um filho, né? Você é cheio da grana, deve ter aí seus 10 milhões aí investidos, ganhando dinheiro. Você vai ensinar seu filho a fazer o quê? A pegar no duro ou você vai ensinar ele a investir? Investir, né? É aquilo que você sabe. Que rende. Exatamente. Provavelmente o que eles fazem? Eles sabem fazer os negócios deles. Mas ele vai. As pessoas acham que trabalhar, muitas pessoas acham que trabalhar é pegar aqui e suor, arrancar calo da mão, mas não existe várias formas de ganhar dinheiro. O trabalho deles é muito social, né? Social, exatamente. Tipo, é muito sobre relação com outros países, Aham. sobre imagem, né? É um trabalho bem diferenciado, né? Tipo assim, que não é igual muitos, calo na mão, né? É dor muscular. Os caras trabalham com a mente. Então, tipo, né? Se você olhar pra esse sentido assim, eu acho improvável você dizer que, igual ele, nunca trabalhou. Porque o sentido dele trabalhar seria outra área. Sim. Não a mesma que, às vezes, nós trabalhamos no escritório, o outro faz o serviço manual. Não, ele, no caso, né, usa isso aqui. E um dia eu vi o documentário, né? Do processo, né? Que isso aqui faz uns 2 anos que eu vi esse documentário. Do que eles têm que fazer quando eles descobrirem que a rainha faleceu. Né? Aí, tipo, tem um processo de troca. Tipo, como que leva o caixão, como que... Eu vi. Você Papelada viu que tem que lindo fazer. Tudo. O funeral é lindo demais. É, sim. E milhares de pessoas foi lá dar os seus respeitos, né, Do pra mundo ela. inteiro, né? Do mundo inteiro foi lá dar o adeus à rainha. Sim. Governantes, pessoas do... E ela era cristã, né? Ela era uma mulher que... Muita gente eu vi criticou, falou, não, mas é assim, nós não sabemos o tipo de cristã que ela é. Mas do que nós sabemos é que ela falava de Jesus, ela falava de Deus e ela acreditava. Então, pra mim, Assim, eu vi é o que nós sabemos. eu vi porque quando ela morreu, aí começa, né? Você começa a estudar a história, começa a ver, tipo, porque dá ênfase, né? Você começa a estudar a história, ver o que aconteceu, quem ela era. Primeiro, quando eles é um rei, eles passam a ser o quê? Eles passam a ser o comandante geral do exército. Sim. E no caso do rei, eles passam a ser também os líderes gerais agora eu esqueci qual é o ministério, mas da igreja. Agora não me recordo qual que é a igreja. Não é a igreja católica, É não. anglicana. Anglicana, isso. Então eles passam a ser o líder daquela religião, literalmente. Igual agora também vai acontecer com o rei. Ele passa a ser o líder também, além do exército, é o líder daquela religião. Né? Eles eram cristãos, né?
Agora, esse rei eu não sei como é que vai ser, porque ele é diferente, totalmente diferente da mãe. Sim. A mãe não, a mãe era religiosa, conservadora, né? Tinha sua linha de raciocínio, porque também, imagina uma mulher de 96 anos. Porque cada reinado é diferente, né? Em toda a Muito. história nós vê isso, que Não sei se teve... você. Não sei, esse caso que você está falando é tão interessante porque o rei agora, ele é tido como globalista, né? Hum, As pautas que ele imagina, já teve até algumas coisas que ele comentou no passado a respeito de como cuidar, né, como que seria o processo, a opinião dele sobre a, a- o globalismo, e é bem pautado no momento que a gente está tendo sobre o mundo globalista agora, sim, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí também, né? sim. Porque tem muita influência, querendo ou não, né? Mesmo que eles não tenham influência no chão, no sentido de fazer lei, essas coisas, eles podem até recomendar, né? Rapaz, o homem tá falando bonito hoje, hein? Mas assim, Faz eles. ali influência no chão ali, tipo assim, de dominar, não sei o quê. Mas eles é influente, né? Tudo. Caramba! É. Mas eles é influente. As coisas que eles falam lá, né, é muito importante. Porque muita pessoa assiste, muita pessoa pega isso, né? Então eu acho que é. Mas é triste, né, o falecimento dela, mas claro, todo mundo já sabia que tava vindo, né? Porque ela tava uma mulher de idade, né? Já tava nos 96. Então 96 anos. é muito, muito Passou de tempo. uma geração, né? Sim. Passou de uma geração. Então ela. Quase que ela chega na segunda. Porque ela viu o quê? Vários papas, né? Ela viu vários governantes morrer. Sim. Ela viu a transformação do mundo, tipo, antes da tecnologia para a tecnologia. Nasceu no 1926, antes da Segunda Guerra Meu Deus do céu. Ela viu a Segunda Guerra todinha. todinha. Caramba, velho. Então, pra você ver, né? Ela viu muita coisa ali. Né? Ela viu a Alemanha, o que ela se tornou. Sim, claro, ela era só uma princesa naquele tempo, né? Mas Mas a experiência dela experiência, conta, né? Ela né? viu aquilo ali, né? Então, o que vocês acham, né? Uma pergunta assim. Porque nós nascemos como pessoas normais, né? Nós, por exemplo, eu, você, nós nascemos de uns pais trabalhadores. O Maninho também. Mas eles nascem com. Eu achei que ele ia colocar eu fora. Eu falei, eu já tava me achando. Eu falei, ó. Não, ele também é filho de trabalhador também. Levantar a Infelizmente. voz. É tudo. Mas esse povo, né? Eles nascem com reinado. Cara, eu acho que. Né? O que vocês acham? A mentalidade seria diferente, não? Tem uma coisa muito séria A nisso. criação, né? Imagina que o tanto de ensinamento que na infância um príncipe nasceu ali, então vai a forma de ensinamento tem que ser tudo tipo de um jeito bem que vai, como que eu posso dizer numa palavra, que vai formar a pessoa para ser tipo top, né? Sim. Mas mesmo assim, né, a gente é tão top que chega a um nível desse Charles de nem tocar, Nem né? tocar, né? Não, mas eu realmente acho que é um transtorno que ele tem. Que é possível, Falou né? rei, né? Sim. Mas eu acho que é. Né? E eu pensando assim, eu reflito também na Bíblia, né? Porque Jesus, ele era um rei. Mas ele não nasceu como rei. É. Né? Ele não nasceu num berço que fala assim, que ganha tudo, educação, faz. Ele nasceu como nós, filhos de trabalhadores. Né? Carpinteiro, a mãe dona de casa. E ele é o maior rei que nós conhecemos, né? Isso que se torna, né? Nós podemos ver um reinado aqui na Terra, mas o maior reinado que nós viu, né?
foi Jesus. E ele veio de um berço antes que ele dividia com os animais. Mas, nós partimos para esse lado da Bíblia, sabe? Que, olhando, voltando lá atrás, mas Jesus era chamado de filho de Davi. Sim, Jesus, querendo ou não, Maria é descendente lá de trás, sim. a descendência dela. José também. Né? O microfone, professor. Ergue aí, moço. O que menos comenta. Agora O cara tá meio sanguíneo hoje. Nada, tô de boa. Então, tipo, eu acho que igual o Davi, por exemplo. Davi foi tirado de um local, né, que ele era um plebeu, né, um serviçal, que ele cuidava das ovelhas do seu pai no meio do pasto. Foi tirado para reinado. A gente olha a rainha, a gente não sabe bem da história dela, né? Eu mesmo não sei de onde veio esse reinado. Esse reinado é muito antigo. Então, é de se respeitar, né? Sim, É de se respeitar, porque existe vários reis, né? Por exemplo, no Emirates tem rei, tem príncipes, né? Você vai naquela região ali, ainda tem reinado ali, mas não forte como, né, o inglês, o sim, britânico. Que você vê, no Brasil até hoje tem uma monarquia e não tem rei. A monarquia tá lá escondidinha, é um povo de monarcas, tá lá escondidinho, ninguém sabe quem que é. E Portugal tem, mas tá escondidinho. E no México, na Espanha tem, e tá lá escondidinho, né? Então, tipo, na África, a África tem vários reis, né, de regiões, mas estão todo mundo lá escondidinho, sim. né? Mas o forte mesmo é o inglês, que até hoje ainda é muito falado. Israel tem, né? Sim. Israel tem o rei, tanto que lá não é presidencialismo, é primeiro-ministro, Primeiro-ministro. né? Incrível, né? E, assim, eu acho que... Vocês acham que Israel pode ser ainda porque estão esperando o rei? Muitos deles estão esperando esse rei, né? Por isso que talvez seja Eles que tá forçando esse esse reinado ainda. primeiro-ministro aí, né? Foi esperando esse aí, né? Eu acredito também. A gente fala aqui, mas a gente só tá conversando, viu? Sim. Que, tipo, a gente tá hoje num diálogo bem legal, né? A respeito da rainha. E pondo alguns, né? Alguns reinados também. Brasil, que pode ter também ainda, né? Que tem, na verdade. Se você dá uma procuradinha, tem os monarcas ainda, né? Essa equipe ainda guardadinha lá. Sim. Você olha, né, tipo assim, 96 anos é muito tempo, cara. E igual temos um probleminha aí, irmãos, mas acontece, ninguém é perfeito, né? E O programa realmente não... o problema foi nós não, foi o computador. Nós tava Encheu, certo, né? o computador parou. Parou mesmo. Mas também, né, muito peso nas costas, o trem cai. O trem não aguenta não, bicho. Mas eu imagino, eu tava falando da rainha, né? Aí, ó, arrumei outra coisa pra falar dela. Porque o legado, né, é muito grande, de 96 anos, cara, o que ela viveu. Imagina quando ela era princesa ainda, na infância, Sim. tanto de coisa que ela não passou, aprendizado, e coisa que ela passava até no final da vida dela pra outras pessoas. Então, tipo assim, o peso, né, que tinha a palavra dela. É algo, assim, que merece ser honrado mesmo. Sim. Aqui no estado ali de... No estado não, tipo na capital, o povo lá em Canberra Brisbane. tava prestando muito condolência lá pra ela, tipo, falando da influência que ela tinha, o tanto de vezes que ela visitava aqui Canberra também. é a capital, né? Sim. Acho que a capital ela tem mais esse negócio de... Né, Eu escutei uma criancinha, né? Eu não sei se... Uma mulher falou uma vez no Instagram que escreveram uma carta, né, pra rainha, falando que tinha,
100 anos, né? Aí a rainha, tipo, ela manda carta para as pessoas que fazem 100 anos aqui. Oh, isso é legal, não é? Tipo, Sim, é algo assim que você. Oh, ela ainda tem essa noção, assim, ela tem essa consciência de que vai tipo, fazer a família feliz de alguma forma, né? uhum, É umas coisas assim que. Pequenas coisas que, tipo, deixa a gente. Que mostra, né? Como que ela era, a importância, né? Eu acho sim. muito legal isso. Mas eu também ouvi um lado ruim, né? Eu vi noticiários de pessoas, tipo, queimando a, a bandeira da Austrália, né? Nossa, que ridículo. É porque tem muita gente que acredita que a Austrália é. Porque a Austrália, né, conquistou. Ah, sorry. A a Inglaterra conquistou a Austrália, né? Então teve muita conflito através disso. Né? Muita gente morreu. Então, e os aborígenes Tipo, daqui. algo escondido. Tipo, que eles Não, não, não. foi tipo algo. A força. Tipo, então, que eles não revelaram pro povo, que eles falam que foi uma negociação, mas que foi algo. Não, todo mundo sabe que foi a força, mas foi Mas, tanto tempo atrás que a rainha nem tava viva. então, mas como assim a força? Veja só. A a Inglaterra vem o capitão, entra. Como é que é o nome do capitão? Cook? Cook, é. Aí ele vem, descobre a Austrália, ele vem da Inglaterra. Uhum, Aí depois que ele vem da Inglaterra, conquista a região, né? uhum. Descobre que aqui tem índio, não vou falar o nome, né? Porque às vezes tem índio na Austrália e ele conquista. A Austrália até então não era Austrália, era uma ilha, né? Talvez os índios daqui chamavam de outro nome. Uhum. Aí ele traz ingleses pra cá, habita aqui e então Então, aí os índios, os os índios indígenas. não queriam eles aqui. Daí teve Lógico, conflito. mas no Brasil também foi assim. Então, aí, mas ela no Brasil tem índio ainda que não gosta do governo brasileiro lá, né? Porque trouxe, eles queriam que continuasse ali o reinado deles de como índio, né? E então não tem como eles viver junto no mesmo lugar, né? E o que aconteceu é que a Austrália também fez muita coisa, não a Austrália naquele tempo, mas os líderes daquele tempo fez muita coisa errada, né? Tipo, eles estrupavam as mulheres, Mas isso né? aconteceu também em vários outros lugares. Sim, Isso, isso que acontece quando alguém conquista outra pessoa. lógico. E, assim, querendo ou não, se não A fosse gente não pode nem, Inglaterra, acho que a gente não pode nem comentar muito esse negócio aqui, porque, é, né, por conta do vídeo e tal. mas, querendo ou não, se não fosse a Inglaterra, ia ser outro país, né? Exato. A Espanha, por exemplo, a Espanha dizem Espanha, que passou por França, aqui. a França tava ali no lado França, também, exatamente. qualquer um. Que naquela época, 200 anos e tem quantos anos já? 200, Ixi, muito, mais de 200 anos já quase, tem. quase 300 anos. A Austrália tem? Não, ela tem só como ela se tornou, mas Ah, ela tem um um tempo país, né? antes. Tem um tempo que ela Ah, não tá. era um país ainda. Ah, tá. Então, a Austrália foi conquistada, mas acredito, tipo assim, chegou, viu aquela ilha grande, aquele monte de mato, vamos entrar pra dentro. Sim. E naquela época era descoberta, estavam descobrindo, Já né, passou outros regiões. países aqui. Lógico, Só que eles olhou e falou: "Ah, não, essa isso aí não tem terra aqui nada não é não. boa não". Aí vazou. E realmente, né, a terra aqui só nasce mato. Não, depende do lugar, né? Isso que foi a diferença. O Cook, ele caiu em um lugar que a terra era um pouco melhor. Ele falou assim: "Ah, não, essa terra é boa". Que ele já ouvia, né? Eles conversavam e falavam: "Ah, aquela terra lá, naquela área lá não é boa não". Mas assim, ele confiou e falou: "Não, essa terra é boa". E Né? É um negócio bacana sim. de se entender, porque eu não acredito que. Assim, veja só, a gente olhando por um parâmetro mais amplo para os dias de hoje, a gente observa todas as guerras, acontece isso que você falou aí, né? De ações, né, com mulheres,
com crianças, até com homens, né? Dependendo da circunstância, porque é uma guerra, né? E tipo assim, não vamos dar desculpa para isso, Sim. né? Mas acontece, né? Você não vê lá o presidente falando sobre as pessoas que vêm atravessando da Venezuela para até chegar no Brasil. Aconteceu várias coisas ali para eles passarem ali, né? E vai lá saber com homens, né? Com crianças, que a maioria que sabe é com as mulheres. Até elas chegarem no Brasil, elas tiveram que passar pelos soldados, né? E isso aconteceu aqui também. No Brasil aconteceu também, né? Eu, por exemplo, a história que eu sei da minha família, por exemplo, que os meus tataravós casaram com a Índia, né? Já do lado materno, casaram com a Índia, pegada a laço. A minha bisavó era, né, filha de índia, porque a mãe dela era índia. A mãe dela foi pegada a laço. Eu conheci minha bisavó. E eu tenho uma tia que é irmã do meu pai, que se você olhar a foto dela mais, hoje ela já tá uma senhora já bem de idade, mas se você olha a foto dela, é a mesma coisa de você ver um índio. Mesma coisinha. O cabelo, mesma coisinha de ver o índio. A gente mudou assim, porque minha mãe já era, a descendência da minha mãe já era de branco, né? Então mudou bastante a nossa fisionomia, mas eu tenho um primo mesmo que você olhar nele assim, dependendo do jeito que você olha, você fala assim, é índio. Então, tipo, a minha família tem essa descendência. E eu sei que houve essas coisas, pegada a laço e tal. Mas isso aí aconteceu lá atrás. Eu agora vou ficar com raiva porque minha tataravó era índia e foi pegada no laço pra casar. Então, acho que Eu acho que é uma maneira de eles achar uma luta, né? Nesse momento. Mas eu acho que ninguém aqui fazia parte disso. né? Nem a rainha. Nem a rainha tava na parte disso. Tá, Apesar claro. que ela tinha 96 anos. Sim, mas... Então as pessoas eu acho que tem que Quase, seguir... né? seguir Quase. quase. 110, 114 anos a menos. Caramba. velho. Mas aí eu falo pra vocês, né? Quando alguém aqui na Austrália se torna 100 anos, eles recebem uma carta. Né? Antigamente era da rainha. A rainha dava uma carta de parabéns, você fez 100 anos. Aí quase que ela chegou, hein? E eu falei assim, nossa, eu queria que Quem ela ia mandar fizesse essa carta 100. pra Quem que ela vai dar a carta pra ela mesma? Mandar um monte de carta aqui pra lá daí, velho. Rapaz, é muito interessante isso, né, cara? Mas eu espero que vocês gostou desse episódio de É isso aí, galera. uma diferenciada, nós conversando sobre um Sobre a assunto rainha. que tá repercutindo aí, né? Mas nós damos o nosso respeito à rainha. As condolências à família. Sim, e esperamos que o Rei Charles ele consegue Gente, eu quero fazer um dizer bom assim, serviço. pra nós acabar, né? Que eu entrego as minhas reverências à Sim, rainha, né? Vou usar como os ingleses falaram, Deus salve a rainha. E que o próximo rei possa ser um bom rei e que Deus possa trabalhar na vida do rei também, sim, assim como foi com a rainha, e que ele possa ter talvez tenha sua forma de reinar diferente da rainha, mas que possa ter o mesmo objetivo que a rainha tinha, né? Então que Deus salve o rei também, né, conforme está no coração dele, mas que Deus o proteja também. sim. Muito obrigado por mais esse episódio. E meus irmãos. Foi né? diferente, Obrigado. Foi diferente, mas foi bom, foi legal, foi falar legal. sobre esse assunto. Hoje foi bem calmo aqui o negócio, eu falando do rei aqui, da rainha, foi bem calmo. Foi calmo. Mas Tem que deixar o Ricardo falar. O mais quieto, né? Fala, Os caras já Ricardo. gostam de conversar, daí eu falo, não, conversa. Mas muito obrigado, foi divertido, gente. Valeu. Deixa o seu like, né? Se inscreva. Nem lembrei, rapaz. Aí, ó, hoje ele não me cortou com se inscrever. Mas tava de boa aqui. E nem continua acompanhando esse trabalho. Vamos tentar melhorar em toda forma, né? Eu vou trabalhar nesse vídeo pra ver se nós acertamos, mas estamos aí.
Obrigado aí. Papai do Fique Senhor, com Deus. fique com Deus. Paz com, E até mais. Deus. com todos.